as ruas que ainda estavam cheias de entulho, que não dava para transitar em muitas daquelas ruas, que mais na frente, no tempo de Neemias não consegue nem a cavalo subir nas montanhas de entulhos que tinham no meio da cidade, aquelas ruas que o povo estava enxergando como grande desolação e desgraça. Zacarias começa a olhar e profetizar: as ruas estão sendo refeitas, as praças estão sendo construídas, isso aqui é uma coisa tão linda, porque Deus está no meio dessa cidade, os velhinhos estão andando de bengala aqui. Eu sei que algumas pessoas vieram da Europa no tempo da guerra para o Brasil, e algumas fazem parte da nossa igreja, e você pode imaginar a sensação de quem olhava aquelas ruas das cidades europeias durante a guerra, depois da guerra, que via aquele montão de ruína, e que não tinha velho, porque tinham sido dizimados muitos deles, e não tinha muita criança, porque tinham morrido tantas delas, não tinham jovens, no sentido de pessoas da faixa produtiva, porque todos esses tinham sido dizimados no exército, e tinham muitas mulheres. Essa é a cena que Zacarias tem como realidade, e ele mostra agora uma cena que Deus está vendo, de uma nação completamente reconstruída, uma nação onde as pessoas podiam viver até a velhice, e uma nação tão segura, onde as crianças podem brincar no meio da rua. Essa é uma coisa que muitos hoje não têm mais esse privilégio, brincar no meio da rua, né? Mas eu morei no interior de São Paulo, e a minha rua, lateral da minha casa, era uma rua sem saída. Então tinha algumas casas nas duas laterais da rua, e uma casa no fundo daquela rua, formava um largo, que nem se fosse uma praça, e aquela rua era fechada. E olha, eu passava tanto tempo naquela rua, brincando como se fosse o quintal da minha casa. Ele está falando de alguma cena assim, a molecada brincando na rua, os velhinhos passeando de mãos dadas, aquela cena bonita de uma cidade reconstruída, onde as pessoas chegavam e perguntavam: esta é a cidade de Deus, este é o Monte Santo do Senhor, nós viemos aqui para adorá-lo. Aí você pode imaginar alguém pregando isso, profetizando isso, enquanto a gente só está vendo ruína, enquanto a gente só está vendo casa quebrada, enquanto a gente só está vendo o muro da cidade destruído, e a gente olha para o templo do Senhor, só tem o altar funcionando, não tem parede, não tem teto, não tem nada, e uma série de dificuldades econômicas, e uma série de dificuldades políticas, e é no meio dessa situação toda que Zacarias está dizendo: olhem o que Deus está vendo. A Bíblia vai nos dizer, em Esdras 3, versículos de 12 a 13, que quando os alicerces do templo foram colocados, algumas pessoas celebravam e cantavam de alegria, mas muitas choravam, dizendo: esta casa nunca será tão bonita e tão preciosa como ela foi nos tempos de Salomão. Como é que esse bando de exilados, que vem de tantos povos diferentes, de lugares diferentes, sem dinheiro, sem nada, vão poder fazer aquilo que Salomão fez? E muita gente estava olhando para todos esses sonhos proféticos de Zacarias e dizendo: isso é impossível, uma restauração tão completa assim é impossível. Não adianta, a gente não pode, a gente não consegue, não dá certo e não funciona. Eu tenho visto muita gente assim. Quando a gente fala do poder de Deus, quando a gente fala da graça de Deus, quando a gente fala daquilo que pela fé o Senhor pode fazer na vida de algumas pessoas, na casa de algumas pessoas, nas circunstâncias que estão vivendo, eu vejo muita gente como esse povo, olhando as ruas destruídas da sua casa, do seu trabalho, sem esperança.
E quando a gente fala sobre oração, e quando a gente fala do poder de Deus, e quando a gente fala daquilo que Deus vai fazer, alguns dão um sorriso dizendo, mais nada. O capítulo 8 de Zacarias é uma proclamação que a gente não pode esquecer nunca na nossa vida. Deus é o Deus dos impossíveis. Deus é o Deus de toda restauração. Deus é o Deus que na sua misericórdia faz coisas que as pessoas não podem imaginar que seriam possíveis de acontecer. E elas vão acontecendo diante dos nossos olhos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai nos dizer isso em tantos lugares diferentes. Quando Deus, através do anjo do Senhor, disse para Abraão: Abraão, você já está com 99 anos de idade. A sua mulher Sara também já está bem idosa. Diz a Bíblia, o costume das mulheres havia cessado em Sara. E veio o anjo do Senhor e diz: aquele filho que Deus te prometeu há tanto tempo vai nascer agora. Isaac quer dizer sorriso, porque os dois riram da promessa do Senhor. Mas sabe o que o anjo do Senhor disse? Há porventura alguma coisa difícil para o Senhor? Há porventura alguma coisa difícil para o Senhor? A Bíblia vai dizer, Jesus dizendo que era mais fácil, não é? Um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque às vezes o nosso coração está tão endurecido e tão fechado que a gente não quer abrir mão de nada. E de repente os seus discípulos começam a dizer: bom, então não tem esperança, não tem jeito, nenhum rico vai se converter. E ele diz assim, Jesus fixando neles o olhar respondeu: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. A palavra de Deus vai dizer para a gente lá em Lucas capítulo 1, 37, quando o anjo do Senhor se apresenta diante de Maria, mãe de Jesus, e diz para ela: você vai conceber, você vai ter um filho, e esse filho vai ser o prometido de Deus, o Messias. Ela disse: como pode acontecer se eu não conheço varão nenhum, nunca tive relação sexual com homem algum? Porque para Deus nada será impossível, diz o anjo do Senhor. O que Zacarias está dizendo é: pode olhar para as ruínas, pode olhar e ver praças, pode olhar para os muros caídos, e pode ver uma cidade segura onde as crianças brincam na rua. Pode olhar para essa destruição, e pode ver os velhinhos andando de mãos dadas, e conversando na sua velhice. Pode olhar para essa desolação, e encontrar gente de todos os povos, tribos e línguas chegando a essa cidade dizendo: esse é o monte do Senhor. Pode olhar, porque o Deus dos impossíveis já viu estas coisas e está trazendo a realidade. Eu sei que em vários momentos críticos das nossas vidas, Deus faz a mesma coisa que fez com Zacarias. Talvez hoje o Espírito Santo te trouxe aqui, você talvez nem quisesse levantar de manhã cedo para estar aqui, para abrir os teus olhos e para você enxergar o que Ele está vendo na tua vida, para enxergar a tua casa e para Ele te mostrar o que Ele está vendo dentro da tua casa, para enxergar os teus relacionamentos, talvez quebrados, difíceis, e para você enxergar o que Deus está vendo nesses relacionamentos.
para enxergar, quem sabe, circunstâncias concretas da tua vida, quem sabe financeiras, pessoais, íntimas, que são de medo, de angústia, de temor, para Ele dizer assim para você: olha junto comigo, porque eu sou o Deus que restaura, o Deus que transforma, o Deus dos impossíveis. O Deus dos impossíveis. Nós estávamos num congresso internacional e nesse congresso uma irmã deu um testemunho interessante. Diz que um grupo de crentes estiveram viajando para orar por algumas cidades estratégicas, para a conversão dessas cidades. E inclusive esse ano que vem, são 10.000 pessoas que estarão de todos os lugares do mundo viajando para 100 cidades. E estarão orando nessas 100 cidades que estão fechadas para o Evangelho. Eles estarão visitando essas cidades, andando nas ruas dessas cidades, orando ao Senhor, pedindo a conversão daquelas cidades e a bênção de Deus sobre aquela terra. E uma dessas pessoas que já tinha participado disso anos atrás, que tinha feito uma viagem para a Rússia, e quando aquele grupo estava ali em Moscou, e eles se reuniram em volta da estátua de Lenin, eles começaram a orar. E eles disseram: Senhor, liberta essa nação para que eles tenham uma liberdade de ouvir a Tua palavra. E eles clamavam: Senhor, que esta estátua, que é símbolo de toda a opressão que os cristãos têm aqui, possa ser arrancada desse pedestal e possa ser carregada nos ombros das pessoas e destruída, simbolizando que o Senhor abriu as portas dessa cidade para que a Tua palavra possa ser pregada e anunciada. Deus às vezes nos permite enxergar coisas que ninguém mais viu. E quando a gente ouve, ou se naquele tempo alguém dissesse essas coisas, debaixo de toda aquela opressão política que existia, e alguém dissesse de uma oração como essa, talvez muitos de nós diríamos: que bom seria, mas... E ela então, naquele congresso internacional, junto com alguns irmãos que estavam ali naquele dia, disseram: hoje nós viemos dizer aos nossos irmãos e celebrar que cada palavra daquela oração foi ouvida, e aquilo que Deus colocou na nossa mente, na nossa alma para dizer: Deus faz assim, Deus já tinha visto. E quando eu assisti pela televisão aquela estátua sendo derrubada e as pessoas carregando e levando embora, eu disse: Senhor, Tu és o Deus dos impossíveis. Gente, olha, há coisas que Deus quer que você veja, que você não está vendo, mas que Ele está compartilhando com você, e Ele quer que você coloque no teu coração como uma realidade de fé, e tome posse dessa realidade de fé, e tenha esperança nessa realidade de fé, e continue a tua caminhada, porque esse Deus que fala, que nos move, que nos faz enxergar coisas que são impossíveis, é o Deus que faz com que essas coisas se tornem realidade na nossa vida. O que é que Deus quer que você enxergue? Pede para Deus te mostrar alguma coisa sobre a tua casa. Pede para Deus te mostrar alguma coisa sobre os teus filhos. Eu me lembro que nós, quando namorados, eu e Cleusa orávamos pelos nossos filhos. E sonhávamos com coisas que Deus permitia que nós tivéssemos no nosso coração. E nós disséssemos: Senhor, queremos te colocar isso diante dos olhos. E como é gostoso, nós temos um trecho na palavra de Deus que nós tomamos para nós como palavra do Senhor na nossa vida sobre os filhos. E a gente vai dizendo: Senhor, eu quero que isso aqui se cumpra. Se essa é a tua visão, nós queremos ver isso, nós queremos ver aquilo, e queremos ver aquilo outro. E que gostoso é quando Deus vai trazendo as realidades, aquilo que Ele nos fez enxergar no passado junto com Ele. O Deus dos impossíveis abre os nossos olhos para enxergar o que Ele vê.
Então coloca a tua casa diante do Senhor. Senhor, o que tu estás vendo sobre a minha casa? E eu, pela fé, quero, Senhor, que tu tragas à realidade essas coisas. Senhor, o que o Senhor está vendo sobre o meu trabalho? Talvez você esteja vivendo um momento muito complicado da vida, financeiro, econômico. Senhor, olha para cá, me revela, me mostra. Porque tu és o Deus dos impossíveis. Senhor, cada uma dessas áreas da minha vida. Sabe aqueles sonhos, aquelas esperanças que você já enterrou? Porque às vezes a gente pega e vai jogando lá para o fundo da gaveta, na última gaveta da escrivaninha, aquela que você nunca abre. Deus quer que a gente sonhe outra vez na presença dEle. Não somente os sonhos do homem, mas os sonhos que Deus quer que nós estejamos sonhando junto com Ele. Porque o Deus dos impossíveis nos ajuda a ver e faz com que eles se tornem realidade. Mas o Senhor continua falando aqui nesse texto, e nos versículos 9 e 10, Ele dá um conselho. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as vossas mãos. Ó vós, que nesses dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, a fim de que o templo fosse edificado. Pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem lhes davam ganhos animais, nem havia paz para o que saía, nem para o que entrava, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. E Deus agora dá um conselho. A gente só fica sonhando. Então os crentes são esse bando de sonhadores, que ficam vendo coisas que não existem. É verdade, somos mesmo, graças a Deus. Porque Deus nos ajuda, e cremos que Ele é o Deus dos impossíveis. Mas Ele diz uma coisa a mais. Depois que Ele compartilhou todos os sonhos, tudo aquilo que Ele estava vendo, Ele faz uma convocação. Esse homem cheio do Espírito Santo, profetizando, diz assim: olha, fortaleçam as suas mãos para fazer o que Deus mandou. Fortaleçam as suas mãos para fazer o que Deus mandou. Quando a gente vai lendo o livro de Esdras, que é paralelo do livro de Zacarias, a gente vai descobrir uma série de coisas que estavam acontecendo. A Bíblia vai nos dizer que essa nação que tinha vindo para essa terra com o propósito de construir o templo do Senhor, tinha enfrentado uma série de problemas e tinha parado a construção. Um dos problemas é que houve um decreto do rei, dizendo: parem toda a obra de edificação. E se levanta Ageu e Zacarias e dizem: olha, o rei mandou vocês pararem. Eles ficaram parados 14 anos. O rei mandou vocês pararem, mas há um rei que é maior do que esse rei, que é o Deus Todo-Poderoso, e Ele está mandando, continuem. Porque Ele quer que essas praças existam, que essas ruas aconteçam, que esses muros sejam edificados, que esse templo seja inteiramente feito. E interessante que aí houve um conflito muito grande, porque começar a construção de novo significava desobedecer o rei. E a grande pergunta era: a que rei a gente obedece? O rei dos céus e da terra, ou o rei que domina essa nação? E diz a Bíblia que, movidos pelas palavras de Ageu e Zacarias, num tempo onde não havia dinheiro, num tempo onde a palavra de Deus vai nos dizendo aqui que não tinha dinheiro para pagar a mão de obra, que não tinha dinheiro para ter os instrumentos necessários para qualquer coisa, simplesmente pela loucura absoluta da fé, de alguém que está enxergando com Deus coisas que ainda não existem, eles começaram. E a promessa do Senhor seria
de que Deus faria um milagre extraordinário junto com eles. E quando a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai descobrindo que os oficiais chegaram e perguntaram: por que vocês estão edificando de novo? Vocês têm uma ordem que não pode. Eles dizem: mas tem um rei que mandou, que é o nosso Deus, e a gente veio aqui para isso. E nós temos a autorização do rei Ciro, que no passado havia nos dito isso. E se faz as pesquisas lá na capital da Pérsia, e não somente eles receberam a permissão, como Dario mandou um decreto dizendo para aqueles governadores: paguem toda a despesa. Você pode perceber a inversão da proibição, do impossível, do não tem jeito, do não pode, do não consegue. Deus, quando aqueles homens começaram a tomar atitudes de fé, de coragem, Deus fez uma reviravolta. Houve um tempo de espera, houve um tempo de ansiedade, mas em que eles não pararam, eles continuaram pela fé. E no meio desse processo, Deus não somente deu a permissão, mas deu o suprimento de uma maneira miraculosa. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, quando a gente tem os sonhos de fé, tem horas que no escuro total da vida, a gente tem que dar os primeiros passos. A gente tem que caminhar. Eu não estou enxergando mais nada, está escuro. Mas eu não estou vendo o que tem lá na frente, está escuro. Mas eu ouvi do meu Deus, Ele me disse: é aqui o caminho, vai em frente. Que eu não tenho que olhar para mais nada. Eu prossigo firme para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Deixo tudo que ficou para trás, do lado, da frente. Eu quero somente seguir para Jesus, para a ordem que Ele me deu. Fortaleço as minhas mãos e sigo. Os milagres virão quando os passos de fé começarem a serem dados. Mesmo que isto signifique ir contra a lógica. Porque ela é contra a lógica, mas é a favor da esperança, da fé que o Deus Todo-Poderoso tem nos dado. A realidade daquele povo era que não havia lucro, nem recursos para fazer o que Deus mandara, nem haverá, enquanto não tivermos coragem de, pela fé, iniciarmos o que o Senhor nos ordenou. Às vezes nós imaginamos que Deus vai dar primeiro o milagre, para depois a gente fazer a obra dele. Geralmente não é assim. Primeiro a gente começa, depois Deus dá um milagre. E essa é uma regra muito séria na palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer isso de uma maneira muito clara. Nesse contexto de Zacarias e Ageu, quando o povo estava amedrontado, não sabia se podia, se dava, se tinha condição, então a Bíblia diz o seguinte: tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para meter num saco furado. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei com um assopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós para a sua própria casa. Por isso os céus por cima de vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Essa foi a mensagem de Ageu. Comecem, porque enquanto vocês não começarem, não vai haver bênção. O que eu quero dizer para você é o seguinte: na vida, Deus nos dá sonhos de esperança, que às vezes ficam engavetados lá na última gaveta da escrivaninha, porque a gente nunca tem coragem de abrir aquela escrivaninha, colocar o projeto de Deus na mesa e começar. A gente fica esperando que o mundo mude, que a casa se pinte, que as coisas aconteçam, enquanto que Deus está dizendo: eu já determinei, já decretei essa bênção, começa. Às vezes são coisas que têm a ver com restauração. Eu tenho encontrado muitas famílias que estão brigadas entre si, e o Espírito Santo de Deus disse: olha, eu quero lançar paz sobre essa casa.
mas tem que dar primeiro passo. E o primeiro passo é chegar no irmão, é chegar no filho, é chegar no marido e falar dos pecados da gente, não dos pecados do outro. Porque é assim que a palavra de Deus ensina. E a gente fica esperando: Deus, abençoa a minha casa, restaura a minha família, cura o meu filho, faz isso, faz aquilo. Enquanto aquele projeto maravilhoso da bênção de Deus está engavetado, porque a gente não fortaleceu as mãos, chegou lá e disse: olha, vamos fazer esse acerto, essa é a vontade de Deus. Mas eu quero te dizer, o que está no meu coração que impede esse acerto? Eu tenho feito isso, aquilo outro, tenho agido assim, assado, diferente. E as portas de Deus vão se abrindo. Nem sempre é fácil dar o primeiro passo, porque a gente tem que fazê-lo exclusivamente por fé. Mas eu sei de uma coisa: quando a gente tem coragem de obedecer ao Senhor e fazer a vontade dEle, o Deus fiel nos diz: você pode contar com as minhas bênçãos. E os versículos de 11 a 17 dizem isso. Fortaleçam as mãos, entrem no projeto que Deus tem para a sua vida, porque eu vou abençoar. E ele vai dizer algumas coisas que são profundas. Ele diz assim: com a mesma determinação com que eu, durante um tempo, vetei as bênçãos, fechei os céus, para que vocês entendessem o que é verdadeiramente prioritário na tua vida. Com a mesma determinação, eu vou abrir as janelas dos céus, e vou derramar bênção, e vou derramar graça, e vou derramar misericórdia, e vou derramar salvação. E se hoje quem passa por essa cidade vê esse montão de ruína e diz: esse povo, coitadinho dele, foi amaldiçoado, amanhã, quando passarem por essas ruas e praças e verem as crianças correndo e entenderem que aqui é o monte de Deus, dirão: esse é o povo bendito do Senhor, esse é o povo que conhece alguma coisa de Deus, esse é o povo que sabe que Deus está no meio dele. E vão dizer: conta para a gente o que está acontecendo. E aí então vem a resposta final à pergunta daqueles homens de Betel. Nesses dias, quando Deus abre os nossos olhos, e mexe com o nosso coração, e toca a nossa vida, e começa essas coisas como nós estamos vendo, o jejum vira festa de louvor, de ação de graças, de gratidão, de reconhecimento do Deus vivo que está no meio do seu povo. Querido, o que é que Deus quer que você veja? O que é que Deus quer revelar ao teu coração? O que Ele tem revelado? Toma posse das promessas de Deus, das revelações do Senhor. Fortalece a tua mão e faz aquilo que Ele está mandando, e conta com a bênção do Senhor sobre a tua vida. O marasmo, o imobilismo, faz com que a vida passe pela gente e vá embora. Mas quando pela fé eu tenho coragem, eu tomo posse daquilo que Deus tem para a minha vida, eu tenho a percepção da presença do Deus dos impossíveis dia a dia na minha vida. Há alguns que estão parados nos acertos que precisam fazer da vida. Há outros que estão parados na fé, no compromisso com Deus. Há outros que estão parados nos chamados específicos do Espírito Santo para o coração. Eu tenho encontrado muitas pessoas adultas que Deus tem chamado
para serem servos de Deus e que têm fugido de serem servos de Deus, de dedicarem a sua vida, porque estão com medo. Medo do que possa dar errado, medo do que possa acontecer. Estão parados. Deus já mostrou para vocês visões da sua glória com a tua vida, mas elas só vão tomar forma quando pela fé você se levanta e caminha ouvindo exclusivamente a voz do Deus dos impossíveis. Às vezes as nossas mãos estão frouxas, porque o nosso coração está cheio de medo, está cheio de amargura, está cheio de desesperança. Eu queria que você parasse um pouquinho de olhar para as ruínas e olhasse para cima e deixasse o Senhor te contagiar com aquilo que Ele está vendo com os seus olhos, porque isso é graça, é misericórdia, é bênção para você. Deixa Deus fazer a tua cabeça ir lá para o espaço, lá para o céu. Saia de lá da presença dele dizendo: Senhor, estou pronto, vou seguir agora, vou fazer a tua vontade do teu jeito. E conta com a bênção de Deus. Os homens falham com a gente falha, mas o Senhor não falha não. Nem tudo acontece automaticamente, houve um tempo de espera. Não de espera acomodada, de espera ativa, sem que nada ainda tivesse acontecido. Mas no meio desta ação que aguarda sustento de Deus e misericórdia, Deus fez os milagres impossíveis no meio daquela nação. E fará na minha vida e na tua vida. Vamos orar a Deus agora? Curva a sua fronte. Em que área da tua vida Deus quer que você sonhe com Ele? Pede para Deus te mostrar o que Ele está vendo. Fala: ó Espírito Santo de Deus, Tu que conheces a minha mente e o meu coração, mostra para mim um pouquinho do que o Senhor está vendo na minha vida, na minha família, no meu futuro. Se você chegou aqui hoje sem esperança nenhuma, diz: Senhor, quais são as visões da tua esperança, do teu amor para a minha vida? Compartilha comigo, por favor, Senhor. Estou tão vazio, estou sequinho. Eu não consigo nem mais olhar para o monte de ruína. Eu já estou me sentindo eu mesmo esse monte de ruína. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, disse Jeremias, muitos anos antes, quando ele sentou numa montanha dessa de ruínas, logo depois da destruição da cidade. E Senhor, como teu profeta, deixa eu ver. Deus quer que você seja como Simeão e como Ana, que estavam lá na porta do templo do Senhor, velhinhos, criança por criança que entrava naquele templo para circuncisão, eles estavam olhando, porque Deus havia dado a visão para eles, que uma daquelas crianças seria o Messias de Deus. E quando Jesus entrou no templo com Maria e José, eles seguraram nos braços, choraram, cantaram, porque as visões de esperança e sonhos da velhice se concretizavam naquela hora, quando eles tomaram Jesus nos seus braços. Agora, o que o Espírito Santo está falando para você? Fortaleça a tua mão nessa área. Toma a minha atitude agora. Levanta a tua cabeça pela fé, presta atenção, pela fé.
e vai em rumo dos sonhos que eu estou te dando. Porque eu sou o teu Deus que te abençoo. Pai querido, em nome de Jesus, que nessa hora nós estamos orando. E Senhor, eu sei que nesta hora tantas orações foram feitas, tantas que são tão particulares, tão pessoais, algumas colocando circunstâncias tão difíceis da vida, coisas concretas, tão terríveis, que a gente não sabe como lidar com elas. Que às vezes, Senhor, ouvindo uma palavra como essa que Zacarias nos trouxe, a gente entra em conflito e diz: Senhor, será que tem esperança ainda? Ah, Senhor, estou tão cansado, estou tão cansada. Senhor, será que ainda tem jeito? Oh, Senhor, eu quero te pedir uma coisa muito especial nessa manhã. Eu quero te pedir que o Senhor se revele em cada coração aqui presente como o Deus dos impossíveis. Senhor, chacoalha a vida, a experiência dos teus servos. Ó Senhor, tu não queres, não é teu desejo que nós estejamos vivendo de jejum em jejum, de cerimônia em cerimônia, de luto em luto, de pranto em pranto. Tu queres, Senhor, que nós sejamos aqueles que identificam e percebem que o Deus vivo está conosco, está aqui, é o nosso Deus que quer ser parte integrante da nossa vida. Senhor Jesus, derrama aquela tua paz prometida, Senhor, nos evangelhos, sobre cada coração. E Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, fortalece as mãos trêmulas, os joelhos desconjuntados, e ergue, Senhor, o teu povo, para que seja o povo, Senhor, da esperança, da fé, do amor, da visão, da certeza de que não estão sozinhos e nem nunca estarão, porque tu és o Deus deles e Senhor deles. Sustenta, Senhor, o teu povo. Clamamos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.